Excelente noite a todos nós. Gratidão por vocês estarem conosco na nossa primeira transmissão, nossa primeira live do Evangelho Terapia da segunda-feira. Bom, hoje a gente vai fazer um evangelho diferente, até mesmo porque nossa vocação é trabalharmos presencial, lá no GELF, naquele modelo nosso. Por isso hoje pensamos numa coisa diferente. Fazemos um bate-papo, uma coisa leve, até mesmo porque vivemos um momento que, para todos nós, está sendo muito trabalhoso. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Roberto, eu sou um dos trabalhadores do GELF, sou um dos colaboradores nas obras e vou trazer hoje com vocês um parceiro meu, para a gente fazer esse evangelho juntos e compartilharmos com você um pouco do nosso conhecimento, um pouquinho do que a casa está fazendo. O GELF não é apenas os evangelhos de terapia, não é apenas os tratamentos que nós fazemos de cura, e deixar bem claro que no GELF nós somos uma casa espiritualista e todas as pessoas que lá trabalham são voluntários, são pessoas que doam o seu tempo por amor para ajudar as pessoas. Voltando, nossa casa não é apenas evangelho, nossa casa não é apenas os tratamentos que fazemos de cura, mas é muito mais. Temos obras de auxílio a pessoas. Nesse momento, nós temos uma obra muito gratificante, bonita, que está ajudando as pessoas. Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, enfim, tudo aquilo que as pessoas precisam para o seu bem-estar. Pessoas que precisam porque estão em um estado de vulnerabilidade. Todas as terças e quintas-feiras estaremos no GELF, um grupo que se preparou para isso, para receber esses donativos. No decorrer, vamos falar mais sobre essa ação, que se chama Mão Solidária. Então, agora vamos voltar para o nosso foco, que é o Evangelho de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a paciência, sobre a tolerância com as pessoas que agora estão no nosso seio familiar, na nossa casa. E também para aquelas pessoas que estão sozinhas, porque tem muita gente sozinha na sua casa e em quarentena. Quais são os desafios? O que nós temos que aprender com esse período que a gente está em isolamento, que a gente está em quarentena? Outro aspecto muito importante dessa quarentena é a questão do excesso de informação que estamos sendo inundados. Outro aspecto que vamos abordar é o plano de Deus. Será que isso tudo estava programado para acontecer dessa forma como está acontecendo? Ou tem mais coisa por trás? Enfim, vamos trabalhar muitas coisas, certo? Então, para iniciarmos o nosso evangelho de hoje, para iniciarmos esse bate-papo, vou chamar meu amigo, meu parceiro de trabalho na casa, Paulo Foster. Paulo Foster, vem comigo aqui. Boa noite, pessoal. Você. Roberto, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Faz aí um tempinho que a gente não consegue trabalhar na casa por conta dessa situação que o mundo inteiro está vivendo, né? E é um prazer poder estar aqui tentando contribuir de alguma forma com vocês aí. E com todos que estejam nos ouvindo, né? Vamos tentar aqui fazer um bom trabalho com a bênção de Deus e tentar ajudar de alguma forma. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente trabalha na casa. Outro aspecto, Paulo, a gente também tem uma missão hoje muito desafiadora e trabalhosa. Nós estamos no lugar do nosso mestre, né? O Shizu, que é o presidente da casa, que é quem preside o Evangelho na segunda. Sendo assim, a nossa missão de hoje ela é trabalhosa e uma missão que vai exigir muito do nosso conhecimento, né? Shizu, gratidão por essa oportunidade que você está nos dando. Outro aspecto importante é agradecermos todos os trabalhadores da casa. Agradecer a todas as pessoas que permitiram que a gente estivesse aqui. O pessoal da agência que nos ajuda nesse trabalho,
de suporte nas mídias sociais, nessa parte de marketing digital, dos dirigentes da casa, dos diretores, todo mundo que nos está ajudando para que a gente possa estar aqui. Gente, gratidão eterna. Vamos conversar, Paulão? Vamos aí. Bom, acho que um tema muito importante para a gente falar agora é o seguinte, Paulo. Por mais que todo mundo esteja com medo e principalmente com essa incerteza do que vai acontecer, muitas pessoas falando por várias correntes, né? Uma coisa que a gente tem que pensar assim, o mundo, as pessoas, a sociedade nunca esteve tão preparada para uma situação como essa. Em que aspecto eu estou dizendo? Nós já passamos por 2 guerras mundiais, epidemias de peste negra, a espanhola. Então a gente já passou por situações assim. E nesse momento, a questão da informação nunca foi tão grande como hoje, e dos recursos. Imaginem quantas pessoas, quantos médicos, quantas pessoas estão em laboratórios imersas para buscar a cura. Então, gente, esse é o momento da gente parar um pouquinho e entender. Isso aconteceu comigo, Paulo. Vou ser muito sincero. Eu precisei de 1 semana, 10 dias para entender esse processo. E eu fiquei mesmo um período buscando informações, buscando, na verdade, direcionamento, antes da gente poder se expressar. Então vamos trabalhar o seguinte, Paulo. O que você acha dessa questão de Deus nesse contexto? Será que existe um plano? Você acha que existe alguma coisa moldada nessa história toda? Qual é a sua opinião? Olha, Roberto, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente fala de plano, né? Plano é uma coisa um pouco complicada, né? Vamos começar relembrando alguns conceitos, né, que nos foram trazidos no Livro dos Espíritos, sobre a natureza de Deus, né? A gente tem isso também em outras religiões monoteístas, né, que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. E Ele é onipotente, e Ele pode tudo. Além disso, a gente tem, obviamente, as questões do amor infinito de Deus pela sua criação. Nós fazemos parte desta criação. E a sua perfeição em todos os aspectos. Deus é perfeito em tudo, infinitamente perfeito. A gente pode até lembrar, né, quando a gente fala dele ser onipresente, dele ser onisciente, onipotente, a gente tem isso até no islamismo, né? Tem uma frase muito famosa de Maomé, que está no Alcorão, que fala o seguinte: ele sabe o que há na terra e no mar, não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência. Se ele sabe tudo, porque ele é onisciente, se ele pode tudo, porque ele é onipresente, a gente pode concluir que as coisas só acontecem com o conhecimento e a perfeição, a permissão dele, né? Ou seja, sim, ele sabe do que está acontecendo. Mas isso é diferente de você falar de plano divino, porque plano dá uma impressão de uma página já escrita, né? De destino, de fatalidade. Mas a gente sabe, quando a gente analisa o que a doutrina espírita nos traz, que isso não existe, né? Não tem nada já definido. Tem quando você olha o plano maior, que é o quê? A evolução, né? A nossa evolução. Esse é o plano. Mas como isso vai ser feito, os detalhes, os acontecimentos, isso depende de outras coisas que Deus nos deu. A primeira delas, o livre-arbítrio, né? A segunda delas, causa e efeito, a justiça divina, né? Tudo isso está interligado. Não existiria livre-arbítrio se o destino já tivesse sido selado. São coisas diferentes, não tem consistência isso, né? A gente pode também lembrar de uma frase muito famosa de Paulo Apóstolo, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas nem tudo convém. Por quê? Porque a gente vai sofrer as consequências do que a gente fez, né? Então, o plano divino
a gente tem que usar um certo cuidado. Vamos olhar essa situação que a gente está passando no momento, né? A pandemia. Quem causou a pandemia? Foi o homem, a humanidade, né? Tenha sido a sua origem nos mercados de secos e molhados de Wuhan, na China, por conta de tudo que já foi divulgado na imprensa, né? A questão higiênica, a questão da forma que os animais silvestres eram tratados, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, por que o homem acabou causando essa situação? Foi por acaso? Mais ou menos, né? E tem inúmeros estudos científicos, o que ficou mais famoso nos últimos tempos agora, por conta da pandemia, é um estudo científico feito em 2007, um estudo de microbiologia e virologia, que ele fala claramente, olha só, em 2007, ele fala claramente que a permanência dos mercados de secos e molhados na China, naquelas condições com animais silvestres e a questão de higiene, era uma bomba relógio. E tinha olha só, ele fala exatamente isso, tinha uma nova infecção de SARS. SARS era o quê? Foi aquela gripe em 2002. Crise respiratória aguda grave, alguma coisa assim, não me lembro. Baseado em coronavírus, poderia acontecer a qualquer momento. Isso foi dito em 2007 no estudo científico. Já foi falado que uma nova epidemia com coronavírus poderia acontecer a qualquer momento por conta daquilo. Ou seja, foi avisado e ainda assim se deu a continuidade. Teve uma outra informação, por exemplo, que foi muito pouco noticiada no Brasil nos últimos dias. Você teve notícias mais divulgadas no exterior, mas no Brasil não. Até onde eu sei, só na Isto É saiu, que foi justamente onde eu vi, que o pesquisador que descobriu o vírus da AIDS, o HIV, que é um ganhador de prêmio Nobel, ele afirmou e levou evidências, né, de que o vírus desta pandemia, ele não foi simplesmente do morcego para o pangolim e infectou o homem. Não foi no mercado que isso começou. Estava tendo uma pesquisa no laboratório de virologia em Wuhan, naquela cidade onde começou tudo, onde estava sendo feita uma pesquisa de vacina para AIDS, utilizando o coronavírus do morcego. E estava sendo feita a manipulação genética, né? E ele diz que esse vírus que infectou o mundo inteiro saiu do laboratório. Não, ele foi um vírus manipulado geneticamente, né? Ele levou evidências. Ou seja, se foi isso realmente, né? Isso vocês podem procurar. Saiu na Isto É uns dias atrás. Tem inúmeras reportagens em inglês que falam sobre isso. Se foi de fato isso que aconteceu, de novo, o homem causou, né? Mas daí você fala o seguinte: por que Deus permitiu que o mundo fosse afetado por erro de poucos homens, né? E daí a gente pode falar o seguinte: a gente não consegue afirmar com certeza, mas a gente sabe, por tudo que a doutrina nos ensina, que nada acontece por acaso, nada acontece sem motivo, né? Tudo tem um motivo, apesar da gente não saber. E se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque era necessário que a humanidade passasse por isso nesse momento. Era necessário que a gente passasse por essa provação. Era necessário que tivéssemos um aprendizado. E essa pandemia vem como a ferramenta para esse aprendizado, né? Não é uma punição. Deus não pune. Ele torce por nós, ele nos dá todos os subsídios para a gente conseguir evoluir, né? Mas isso tem que vir de nós, né? Não tem terceirização de solução, a gente sempre fala disso, né? E Deus está nos dando todas as condições e suporte para que a gente possa sair dessa situação melhores. Olha só, deixa eu dar um exemplo para você de uma situação que me parece muito com isso, né? Nas últimas semanas antes da gente interromper os trabalhos na casa, eu fiz alguns evangelhos falando sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz, né? E para quem assistiu o filme ou leu o livro, no livro obviamente é muito melhor, tem uma descrição muito detalhada, né, do que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Toda a mobilização da espiritualidade para ajudar a humanidade naquela situação que foi criada pelo homem também, exatamente como essa. Exatamente como essa, poucos homens tomando decisões erradas causaram uma catástrofe global, né? Exatamente como essa. E naquela situação, o que a gente vê? Uma mobilização gigantesca da espiritualidade, mentores, médicos do mundo espiritual, socorristas, trabalhando, né, de uma forma totalmente frenética para ajudar a humanidade.
E eu não imagino outra coisa que não seja que isso está acontecendo agora de novo. A gente tem espíritos de luz como o Dr. Bezerra de Menezes, inúmeros médicos espirituais, pesquisadores desencarnados, suportando e ajudando a humanidade nesse momento, ajudando os espíritos que estão desencarnando, ajudando os encarnados passando por dificuldades, ajudando os médicos, né, dando a inspiração para os pesquisadores para desenvolverem novos remédios, novas as vacinas, né? Então Deus sempre está nos ajudando, por mais como um pai, né, que não mima seus filhos, mas que quer ver seus filhos cada vez melhores, né? Ele nos dá todos os subsídios para que a gente possa crescer, mas crescer pelo nosso mérito, né? E a gente tem que passar por isso, a gente tem que tratar das nossas deformidades. E essa pandemia vem como uma grande ferramenta para isso, né? Por que tem tanta gente sofrendo se não foram os causadores, né, da pandemia? A gente pode não ter causado, mas a gente tem os nossos defeitos que a gente tem que corrigir e tratar, né? E a pandemia vem nos ajudar a isso. Nem que seja na marra, a gente vai aprender a ter mais paciência, a gente vai aprender a ter mais tolerância, a gente vai ter que exercer a caridade, a gente vai ter que ser mais cristãos neste momento, né? A gente não foi criado perfeito, mas a gente foi criado perfectível. A gente tem que mirar a nossa perfeição e crescer. Foi assim que Deus nos fez, para crescermos por nossos próprios méritos, né? Uma coisa que eu não consigo deixar de relacionar, né, é a mudança ocorrendo no nosso planeta nesses tempos de agora, né? A mudança de um planeta de expiação para um plano de regeneração. Será que é à toa que isso está acontecendo nesse momento? Vamos lembrar do seguinte: hoje tem muita divulgação sobre aquela aquele trabalho do Chico, né, que nos foi trazido pelo Geraldinho, falando sobre a moratória que começou em 1969, quando o homem pisou na Lua. E essa moratória terminaria justamente quando? No meio de 2019. No meio de 2019 está aqui, né? 5 meses depois você começa essa pandemia, né? O Haroldo Dutra tem uma palestra lindíssima, onde ele fala dos trabalhadores da última hora, né? Onde ele inclusive faz algumas contas para mostrar que agora é a última hora e que nós somos esses trabalhadores. Será que é por acaso tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Né? O término da moratória, a passagem da Terra por um plano de regeneração e essa grande provação que a gente está passando. O Haroldo fez um live, coisa de uma semana atrás, onde ele coloca uma coisa que é muito interessante. Ele fala que esta é a primeira materialização da mudança do plano da Terra. Essa é a primeira. Outras virão. Talvez não tão doloridas como essa, mas essa é a primeira, o primeiro passo na mudança da Terra. Essa pandemia ela nos força mudanças de vida. Ela força a gente encarar nossos fantasmas dentro de casa, para começar. A paciência com nossos familiares, com nossos filhos, a tolerância, né? Será que deveria ser tão difícil a gente permanecer trancado em casa com as pessoas que a gente ama? Mas muita gente está tendo dificuldade com isso, né? Pais de família que amam seus filhos estão extremamente estressados por ter o filho correndo ao redor dele o dia inteiro quando ele está trabalhando. É difícil? Claro que é difícil. Mas é aí que está o esforço. Uma coisa que eu costumo falar sempre no Evangelho é o seguinte, né? Para a gente crescer, a gente tem que encarar as dificuldades. A gente tem que passar por situações que nos desafiem. Alguém consegue ir para a academia, não suar a camisa e crescer e se desenvolver? Não. Você se desenvolve quando? Quando você encara uma situação, um exercício, um desafio que te faz se esforçar ao extremo. Isso faz você crescer. Você não cresce em situações fáceis. São essas as situações que vão fazer a gente crescer, né? Que vão fazer a gente se desenvolver. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a refletir sobre as nossas dificuldades, o porquê das coisas estarem sendo tão difíceis, né? E daí isso me lembra uma reflexão que eu ouvi muito da Rosaninha, né? A gente não tem que perguntar o porquê da gente estar passando isso. A gente tem que perguntar o para quê, por qual motivo eu estou passando por essa situação, por qual motivo eu estou passando por essa dificuldade, o que essa situação está tentando me ensinar, o que essa situação está tentando desenvolver em mim.
É para isso que as provas são colocadas, é para isso que a gente passa por essas situações. Deus não quer o nosso mal. Pelo contrário, Ele é amor infinito por nós. Mas Ele não é um pai mimado, que vai nos fazer crescer sem que a gente trabalhe por isso, né? Como um pai, você não gosta de ver o seu filho tomando um tombo quando ele está aprendendo a andar e caindo e ralando o joelho, né? Eu tenho um pequeno de 2 anos e meio, vira e mexe, ele toma uns capotes aqui em casa, mas eu sei que aquilo é necessário para que ele aprenda a crescer. Você só aprende a levantar quando você cai. Você só aprende a correr quando você aprende a andar. A gente tem que passar por isso. E quando a gente olha essa dor que essa criança sente nesse momento, mas olhando para a vida inteira dessa, a gente vê que aquela dor foi pequena. Ela foi pequena perto de tudo de bom que ela trouxe. E quando a gente olha a multiplicidade de existências, a multiplicidade de encarnações e a vida infinita dos espíritos, a gente vê que as dificuldades que a gente está passando agora, elas são pequenas perto de tudo de bom que ela poderá nos trazer ao longo dessas múltiplas existências. O quanto a gente vai conseguir andar para frente através das dificuldades e principalmente dos aprendizados que a gente tem agora. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente e não simplesmente olhar para as dores, olhar para as dificuldades. Eu acho que essa é a minha interpretação, né, do que a gente está passando. Com toda certeza, a gente pode afirmar assim, nós vamos sair diferentes de tudo que nós estamos passando. Nós vamos ser pessoas novas. Porque, como o Espiritismo diz, a gente tem que desconstruir para construir o novo homem. O meu entendimento nesse momento é assim, que nós temos que, primeiro, buscarmos o nosso entendimento como pessoas, né? O que eu estou fazendo aqui nesse momento enclausurado de quarentena? Por que eu estou passando por isso? Se eu fiz tudo o que tinha que fazer. Trabalhei, fiz minhas economias, tenho minha família estruturada, sou de uma casa espírita, estou fazendo tudo certinho. Por que eu estou passando por isso? Quando eu me vi nessa situação, será que eu estava fazendo certo? Será que eu fiz da maneira correta? E principalmente eu fiz por amor, por necessidade, por cobrança? Eu tive que entender esses processos aonde? Dentro de mim. A partir do momento que eu entendi qual era o meu papel, eu busquei o quê? A significação disso. E aí, novamente, as coisas começaram a fluir para mim. Eu parei com vários projetos que eu tinha. Por quê? Não saber lidar com isso. A partir do momento que eu encontrei essas respostas, meus projetos novamente fluíram. Então, a gente está lá no GELF, com várias coisas que estavam represadas, começaram a andar. E isso, na minha vida também, começou a acontecer. A partir do momento que eu entendi qual era o meu papel. Então, assim, eu vejo algumas pessoas com medo, com pânico, já vejo pessoas até mesmo desenvolvendo depressão. Por quê? Foi até engraçado a fala. Não tem shopping para eu ir. Não tem problema para eu resolver. Eu estou aqui na minha casa fechada, o que eu vou fazer da vida? Ah, mas tem coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. Como você acabou de dizer, existe coisa mais gostosa, mais linda de você ficar com a tua família? Não tem, não existe isso. Então a gente trabalhar esse medo, esse pânico, primeiro dentro da gente, para a gente ser geradores do quê? De exemplo. Porque a gente vem aqui falar um monte de coisa bonita, é muito legal. Mas quais são os exemplos que você está deixando? Qual que é o legado? O que você está trabalhando? O que você está fazendo para modificar o seu comportamento? Esse é a grande chave. A partir do momento que você consegue gerar exemplos, você começa a fazer o quê? Arrastar multidões, o Espiritismo diz. Essa questão de você puxar as pessoas, né, que a gente está mencionando, é o quê?
é engajar pessoas, é trazer pessoas para a sopa, para trazer pessoas conosco, para a gente fazer um projeto maior. E outro aspecto é muito importante, essa questão da incerteza que a gente acabou de mencionar, né? Se você está enclausurado em algum lugar, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer com o país? Gente, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. O futuro pertence a quem? A Deus. Então, um grande aspecto nesse ponto é o quê? A gente ter fé. Trabalharmos a nossa fé. Até foi engraçado, né, Paulo, que no começo do nosso trabalho de hoje, tudo estava dando errado, certo? E como, hein? Você dá risada, né, meu amigo? Mas você fez uma linda oração que me tocou muito e eu falei, agora a gente vai abrir o Evangelho. Cara, desde o Skype que não Capítulo funcionava, hein? Desde o Skype que não funcionava, não conectava. Eita, nós. Falou bem na primeira vez. E hoje estamos aqui conversando, batendo papo, engajando pessoas, mostrando que nós somos, mais do que tudo, humanos. A gente também erra, a gente acerta, que tudo isso vai passar. Mas o grande aspecto é o aspecto da fé. A gente trabalhar dentro de nós isso e gerarmos o quê? Exemplos. Exemplos bons. Exemplos que a gente vai arrastar pessoas. E com toda certeza, como a gente disse no começo das nossas falas, no começo da explanação, o mundo nunca esteve tão preparado no sentido de ter informação, pessoas capacitadas, recursos para passar por uma situação como essa. E como a gente está dizendo também, está doendo para mim? Lógico que está doendo. Eu estou ameaçado no meu emprego, eu estou ameaçado em várias áreas. Só que, o grande aspecto, eu não estou sofrendo. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que está comigo nesse momento. Até mesmo você, Paulo, que eu também posso afirmar que você não está sofrendo, que a gente tem um contato diário. Então você percebe quando a pessoa está em sofrimento. Nós não estamos. Por quê? Porque nós temos fé. Nós acreditamos que tudo que nós estamos passando é para quê? Para a nossa evolução, como você acabou de falar. A gente só vai aprender a levantar se a gente aprender primeiro a cair. Mas e tem outra então, coisa ainda, tá né, Roberto? Processo. Te interrompendo, tem uma outra coisa, né? Não é só aprender a levantar quando a gente aprende a cair, ou quando a gente cai. Né? Tem o seguinte, a gente só vai parar de passar por uma determinada situação, por uma determinada lição, quando a gente aprende e passa. É que nem na escola, né? Se uma criança não aprende, se o aluno não aprende a lição, se ele não aprende o que ele deveria aprender naquele ano, ele vai ser reprovado, ele vai ter que passar por aquilo de novo e de novo, até que ele aprenda e que ele consiga passar de ano. Então, o quanto antes a gente conseguir ter o nosso aprendizado, mais fácil da gente passar e parar de sofrer. Né? Você ia falar alguma coisa? Vou te ajudar nessa sua reflexão. O que a gente escuta muito em sala, eu trabalho em 2 salas de atendimento apométricos, o que eu mais escuto sempre acontece do mesmo jeito comigo. Exatamente isso. Por que acontece, Paulo? Porque não aprendeu a lição, porque as lições não são dadas, né? As informações não são dadas. Eu sempre costumo brincar quando eu tenho um frequentador que é a primeira vez que vem na casa, né? Eu vou bater um papo, fazer uma apresentação. Eu costumo dizer o seguinte: o que acontece dentro de sala não tem mágica, não tem uma varinha mágica, né? Que o dirigente vai e bate na sua cabeça e resolve seus problemas. Né? Eu costumo dizer o contrário. O que acontece dentro de uma sala de tratamento é dado para, na sua mão, a ponta da meada, para você desenrolar a sua vida. Te dar todas as informações para que você possa desenrolar aquele novelo e você resolver os seus problemas. Ninguém vai fazer isso por você.
Então a gente tem que ter esse aprendizado, a gente tem que muitas vezes, e não estou fazendo propaganda dos tratamentos da casa, não, longe disso, mas a gente tem que aproveitar as informações que nos são dadas, né, as situações que nos são presenteadas, por mais que às vezes elas possam ser doloridas, para tentar tirar alguma coisa de bom disso e colocar em prática na nossa vida, para que a gente possa crescer. Quando a gente faz isso, a gente consegue largar esses velhos problemas, hábitos, defeitos para trás. Os sofrimentos ficam lá para trás junto com isso. Né? Essa é a minha forma de ver. Mas o fato é esse, é a desconstrução do homem velho para o novo homem, né? Um aspecto que eu bato muito, não existe fórmula. A gente não vai resolver a sua vida lá no GELF. Eu vou dizer uma coisa muito direta. Gente, ninguém vai resolver sua vida. Não existe um lugar que você vai entrar de uma forma e sair da outra. O que existe é o quê? A sua reforma íntima, a sua transformação. E isso só se faz com muito trabalho, muito estudo. E o principal, com essa mudança de conduta. E essa mudança de conduta, a gente se conhece aí, né, Paulo, uns 4, 5 anos, sei lá, pouco mais, pouco menos, mas você percebe nas pessoas, eu percebo, por exemplo, em você isso daí, percebo no Silvio, que é uma outra pessoa que também começou comigo, no Diogo, outra pessoa que começou um pouco mais tarde, mas eu estou dizendo as pessoas que vieram na minha cabeça, me perdoe se alguém escapou nesse momento. O fato é, eu vejo a mudança de comportamento das pessoas a partir do momento que ela faz a reforma íntima dela, ela acessa esse lado sombra, porque todos nós sabemos que nós temos um lado sombra, e o pior, a gente não quer entrar lá, porque é escuro, porque vai doer, porque vai fazer o quê? Vai fazer o que você tem que resolver. Que você vai estar acessando crenças que limitam você. Não, e além disso, ninguém gosta de reconhecer os próprios problemas, muitas vezes, as dificuldades, os defeitos, mesmo para nós mesmos, às vezes é difícil. Né? A reforma íntima, eu vejo da seguinte forma, né? Teve até um comentário brincando aqui, no Facebook é fácil. Nem no Facebook é fácil, tá? Porque eu sei nervoso que eu estou passando e o Roberto deve saber também. Mas na vida é muito complicado. Né? Às vezes, eu costumo sempre falar isso no Evangelho, às vezes, quando a gente descobre o que a gente veio nessa vida para a gente aprender, às vezes a gente fica a vida inteira tentando corrigir aquele defeito. Às vezes não consegue nem uma vida inteira. Às vezes a gente vai voltar na próxima para trabalhar naquele negócio. Isso, se a gente realmente tentar, com vontade, né, tentar realmente colocar em prática o Evangelho, né, já é difícil pra caramba. Né? Se a gente não se esforçar, então esquece. Né? A gente vai vir de novo, e vai vir de novo, até que a gente consiga resolver essa situação. Uma coisa que eu sempre falo no Evangelho, Roberto, é o seguinte, a gente tem que aprender a diminuir a distância entre o Evangelho que a gente lê, entre o Evangelho que a gente cita e a nossa vida prática. Somente quando a gente conseguir trazer o Evangelho para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né, para as nossas atitudes, aí sim a gente está colocando em prática, aí sim a gente está sendo realmente cristão, e aí sim a gente está fazendo a nossa reforma íntima. Enquanto a gente só lê, né, e não modifica as nossas atitudes, e não tenta trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, a gente não vai conseguir nada. Isso é igual uma pessoa que vai na igreja, ajoelha, reza o terço, sai da igreja, vira a esquina e xinga o cara no trânsito. O que você está novamente refletindo, eu vou te ajudar. Porque, assim, falando um pouco dessa questão da apometria, que a gente trabalha com isso há muitos anos, o que a gente nota, né? E esse comportamento que nós temos enraizado conosco, quantas encarnações a gente tem? A gente chama isso em sala de padrão comportamental. Então, é isso, é a incerteza que nos gera, é o medo, são as dúvidas, são as cobranças, são o controle. Esse é o nosso padrão de comportamento.
E isso faz com que o quê? Que todas as vezes que nós temos um problema, a gente volta lá atrás e fala, como é que eu resolveria isso? E continua no quê? No mesmo comportamento, no mesmo padrão de comportamento. Que é esse daí, de terceirizar para os outros, de querer achar um culpado, da gente não assumir o quê? O nosso papel. E qual que é o nosso papel? Primeiro é entendermos o que está acontecendo conosco, e além de entender, interiorizar isso daí. Interiorizei. Agora, o que eu vou fazer? Buscar o perdão. Primeiro meu, para depois com o próximo. Que eu cometi aquela falha, que eu cometi aquele erro, enfim. Eu vou buscar o quê? A minha harmonização com essa pessoa. A partir do momento que eu mudo minha forma de pensar, meus atos vão mudar. Minha forma de conduzir as coisas vão mudar. E aí, meu amigo, as coisas começam a fluir na sua vida. Aí você já está trabalhando, você já está exercendo tudo aquilo que você programou para você. Lembra que a gente falou, Paulo, essa questão de você, além de ler o Evangelho, botar em prática? O que eu falei para você hoje? Primeira coisa, vamos ler o Evangelho, porque a minha vida é muito pautada nisso. O que o Evangelho sinaliza para mim nesse momento da situação que está acontecendo? Mas, cara, eu te digo que é 90% a 100% de certeza do caminho. É só seguir o Evangelho, Paulo. Não tem milagres, não existe livros, não. É o que está escrito ali. Se você seguir isso daí, lógico, e você ir complementando, né, com outras informações, com outras leituras, meu amigo, sua vida muda. A coisa anda para você. Isso me lembra muito o capítulo 17 do Evangelho, né, o item, se não me engano, o item 3, né, capítulo 17, ser perfeitos, o item 3, o homem de bem. Ele basicamente, justamente nos dá o roteiro para isso. E ele termina falando assim, qualquer um que tente seguir esses ensinamentos já está no caminho, né? Basta tentar, né, e tentar firmemente. Eu acho que é bem por aí. É o que eu lhe disse, eu sempre busco para a minha vida a resposta no Evangelho. Se a gente seguir ali, meu amigo, não vai se perder. Agora eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa. Tá leve, a gente não está cobrando ninguém, né, Paulo? Quem faz tratamento conosco lá sabe que a gente cobra muito dos tratamentos. Vamos pensar um pouquinho mais além, né? A gente já falou da questão do pânico, da tolerância, de trabalhar com as outras pessoas. Já falamos um pouco de Deus, bastante de Deus. Agora vamos falar de um outro tópico que eu acho que é interessante, né? Qual é a sua opinião dessa questão da cura da doença e o que ficará depois para a humanidade com tudo isso que nós estamos passando, aprendendo, algumas pessoas sofrendo, a outras só sentindo dor, que é o nosso caso? O que vai ficar para nós? O que você acha, Paulo? Olha, Roberto, eu diria o seguinte, eu acho que o que a gente vai levar, né, como eu falei antes, é o aprendizado, é a nossa evolução, né? A gente não sabe exatamente o que tirar dessa pandemia, dessa situação toda, né? A gente só sabe que o nosso objetivo final é melhorarmos, né, como filho de Deus, né? Como eu falei antes, esse é o primeiro passo dessa transformação da Terra, né? A primeira lição palpável, né? A gente vai ter outras. Se elas vão ser doloridas ou não, vai depender do quanto a gente conseguir tirar disso. O que a gente tem que ter nesse momento é fé em Deus, fé em que Ele nos ama acima de tudo e que se a gente está passando por isso é por um motivo justo, é por uma necessidade, né, para o nosso aprendizado, e confiança de que Ele está no rumo da nossa vida. Confiança de que a gente está tendo todo o suporte necessário a passar por isso da melhor forma possível para que a gente alcance felicidade, para que a gente alcance evolução, crescimento. O objetivo é sempre esse, né? Só que por conta das nossas falhas, dos nossos defeitos, né, às vezes a gente tem que passar por situações difíceis para que a gente cresça. A única coisa que a gente pode pedir a Deus é que Ele nos abençoe, né, que Ele nos ajude a manter a serenidade, a lucidez,
para que a gente possa cada vez mais se apoiar sobre a doutrina, sobre os ensinamentos que eles já nos trouxeram, para que a gente possa decifrar esse quebra-cabeça que a gente está passando atualmente, que a gente possa fazer uma autoanálise bem realista, identificando justamente onde a gente tem que melhorar, para que a gente possa crescer, acompanhar essas mudanças no planeta e na humanidade. Eu acho que o que a gente vai levar disso é o nosso crescimento, nossa elevação moral, que não é justamente o que o Evangelho nos fala sobre o que a gente leva do plano terreno quando a gente desencarna. A gente não leva nada material, a gente só leva o que a gente tem aqui, o que a gente tem aqui. Isso aí. Então é isso que a gente tem que tirar. E a distância é grande, né? É grande. Daqui para cá é grande. São quilômetros ou até... Alguns anos, pelo menos. Anos-luz. Outro aspecto que eu quero conversar com você é assim. A gente vive hoje numa sociedade na qual a informação ela não piscar de olhos. O que está acontecendo, como a gente acabou de dizer, na China, a gente já sabe segundos aqui no Brasil, né? Então a gente vive uma era hoje de o chamado fake news. E o que é o fake news? São informações, conteúdos produzidos que vai desinformar as pessoas, que vai plantar o quê? Vai plantar tudo aquilo que é o errado, né? E hoje a gente tem que aprender a lidar com isso. Qual que é a sua opinião? Como que a gente deve lidar com essa questão do fake news hoje muito presente na nossa vida? Qual que é a sua opinião? E outro aspecto, Paulo, antes de você fazer a sua fala, a gente vê muita mensagem psicografada, muita mensagem de mentor, muita mensagem... Gente, como a gente acabou de dizer, será que tudo isso não é muita informação para nós? Depois eu vou pegar um gancho com você, né, nessa questão do fake news, o que gera nas pessoas. Qual que é a sua opinião, Paulo? Olha, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? A internet, ela veio para nos ajudar muito, mas ela também, se a gente não toma cuidado, ela acaba nos atrapalhando, né? A gente sabe que esse bombardeio de informação, e vamos ser realistas, né? Uma boa parte da imprensa trabalha em cima de uma notícia, né? Notícia boa não faz manchete, já diziam há muito tempo, né? E quando a gente começa a dar muita atenção e a gente começa a ficar aceitar esse bombardeio de informações negativas, a gente vibra negativamente, né? A psicosfera do planeta como um todo fica extremamente detonada, né? Isso atrapalha não só nós encarnados, como atrapalha a espiritualidade, atrapalha o trabalho que eles estão tentando fazer, né? Então esse é um lado, né? A questão de fake news atrapalha demais. Infelizmente tem pessoas que se aproveitam dessas situações, né, de calamidade para tentar lucrar de alguma forma. Vamos lembrar de uma coisa que aconteceu no começo da pandemia, quando a gente estava naquela crise, eu acredito que ainda esteja, né, de álcool gel. Teve uma mensagem que saiu sendo espalhada no WhatsApp, eu mesmo acabei mandando no próprio grupo de evangelizadores, e a Rosana falou para mim, olha, cuidado porque isso parece ser falso, que falava que a Ambev estava distribuindo álcool gel, né? Sim, eu me lembro. Só que daí você entrava no site, ele pedia para você cadastrar uma série de dados seus. Eu falei, epa, tem alguma coisa estranha aí, né? Não preenchi. Daí a Rosana falou isso, eu falei, realmente tem sentido. E daí, alguns dias depois, eu vi uma notificação da própria Ambev, falando que a Ambev não estava distribuindo álcool gel para a população, ela estava distribuindo não sei quantos mil, acho que foram 500 mil embalagens de álcool gel, sem custo nenhum, mas para as instituições médicas, né, de socorro. Então tem pessoas que infelizmente abusam desse tipo de situação, né? E veja, não estou jogando praga em ninguém, longe disso, mas causa e efeito, né? Você vai ter que resgatar o que você faz, né? Principalmente quando você faz aquilo com propósito, né? Então a gente tem que nos resguardar, né? É importante a gente se manter informado, sim, principalmente para a gente estar atualizado com relação aos dados científicos, aos dados que têm importância, mas no momento atual, onde está tendo uma total politização
da questão da pandemia, né? Grupos opostos utilizando a questão da pandemia, um para atacar o outro, esse tipo de coisa. A gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que se afastar um pouquinho desse bombardeio de informação, porque isso nos faz mal. E fazendo mal para a gente começa a vibrar negativamente, isso afeta o ambiente que a gente está. E quando a gente olha a humanidade inteira vendo essa situação como um todo, né, recebendo esse bombardeio de informações, muitas são falsas, muitas são verdadeiras, muitas são tendenciosas, né? Como eu falei, a psicosfera fica extremamente arruinada, isso atrapalha a humanidade, isso atrapalha os mentores, os trabalhadores do mundo espiritual que estão tentando, como doidos, nos ajudar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, realmente. Aí, pegando gancho nessa questão do fake news, né? Quais são os efeitos que eles vão causar nas pessoas? Como a gente acabou de falar, a nossa opinião é bem parecida, né? Causando um pânico nas pessoas, que é a da desinformação, muitas pessoas ficam nessa psicosfera, nessa vibração, que é o que eu falo muito dos tratamentos. Se você estiver numa vibração alta, pensando em coisas boas, trabalhando a questão da meditação, trabalhando as suas orações, você vai passar por certos amigos espirituais que não vão chegar em você. Você não vai entrar nessa vibe, certo? Porque eu falo muito isso aí em sala de tratamento. Agora, voltando nessa questão do fake news, para a gente fechar esse tema, que é muito importante hoje, porque hoje vem informação que está dando álcool gel, que a Caixa está dando dinheiro, que não sei quem está fazendo isso. Gente, vamos sempre checar as informações em fontes seguras. Por quê? Você já está nessa questão da dúvida, da angústia, você vai entrar mais ainda nessa vibe negativa, nessa vibração negativa. O que vai acontecer? Você vai se afundar mais. Vai te gerar mais angústia. Mais o quê? Você vai ficar ligado ao negativo. E vai ajudar o quê? Nessa questão da psicosfera ficar mais carregada. E nossos amigos estão lá, trabalhando, você não escuta. Vai fazer, vai buscar significação para a sua vida. Vai buscar coisas úteis para fazer. Por isso que, a minha opinião, você tem que se informar, como o Antônio disse. Porém, gente, para mim está sendo muito rico essa questão de eu ficar na minha casa, fazer minha quarentena, porque estou descobrindo coisas em mim, habilidades em mim, que eu achava que estavam ou adormecidas ou que eu nem as tinha. Que é desde limpar, olha que engraçado, uma caixa de gordura. Paulo, é verdade, amigo. Que é desde limpar uma caixa de gordura. Isso é desafiador, hein? Super desafiador. Para mim, sou uma pessoa que trabalha em escritório, e estou descobrindo outras coisas. Olha como vai caminhando. Que é trabalhar com tecnologia de ponta. Que você, meu amigo, é uma pessoa que trabalha com tecnologia de ponta. Eu estou aprendendo com você. Isso está sendo rico para mim. E não só isso. Agora vamos falar do lado sentimental. A minha relação com a minha mulher, os meus pais, o meu olhar para com eles é outro. Hoje ficou muito claro para mim que eu tenho que olhar para minha família com outros olhos. No caso dos meus pais, se inverteu. Agora, quem vai cuidar deles sou eu. E eu tenho que estar muito bem para fazer esse papel, desempenhar esse papel. E você acha que ficando o dia inteiro atrás de informação, de informação, porque apareceu alguma coisa aqui, apareceu outra ali, vamos ver o que o Bolsonaro está falando, vamos ver o que o Mandetta acabou de falar, aí já entra outro ministro. Gente, sinto lhe dizer, nós somos da massa, né? Essa massa crítica aí. Nós não vamos mudar o destino de nada, e principalmente de ninguém, só de uma pessoa, o nosso. Então, essa questão da gente trabalhar em nós, e nos que nos cercam, já está ótimo, gente. A partir do momento que a gente conseguir esse feito, parabéns. A gente mudou o quê? A gente está acabando de falar.
nosso padrão de comportamento. A gente assumiu nosso papel e deu o quê? Significação para a nossa vida. Olha que maravilhoso. Hoje em dia eu faço uma caminhada com a minha esposa, trabalho, estou trabalhando bastante em casa, estou aprendendo coisas que eu não imaginava que existiam e que estou tendo a oportunidade com pessoas capacitadas de fazer. E, por outro lado, estou o quê? Estou limpando uma caixa de gordura, estou cuidando do meu jardim, estou cuidando mais do Gelf, estou fazendo novos amigos. Olha que maravilhoso. E se eu tivesse... Por isso que esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Será que, quando a gente falou que tudo que está acontecendo conosco já não estava, entre aspas, escrito, determinado, não é na questão do sofrimento, da gente parar um pouquinho. Paulo, conta para mim, quando que você escutou, nos nossos 50 e tantos anos, no meu caso, que a Baía de Guanabara, você ia enxergar os peixinhos lá? Não só peixinho, né? O cara filmou e mandou no WhatsApp aquele vídeo cheio de tartaruga, cara. Cheio de tartaruga na Baía de Guanabara, do lado do aeroporto Santos Dumont. Né? A gente teve notícia, eu acompanho isso porque eu mergulho, né? E praias no Nordeste, né, que antes viviam sempre extremamente cheias de turistas, né? Tartarugas botando ovo na praia, porque não tem mais gente. Né? Elas voltaram a colocar ovos naquelas praias, né, para procriar. Né? O que a gente vê é o seguinte: o mundo está voltando a respirar pelo fato dos homens estarem trancados em casa. Olha que coisa triste, né, se você for olhar por esse lado. É triste você ver que o mundo precisou que a humanidade se trancasse dentro de casa para o mundo poder respirar. Né, para as águas ficarem mais claras de novo, para os peixes começarem a aparecer em lugares que há tempos eles não apareciam. Né? É triste quando você olha por esse lado. E daí você consegue ver o quão errado a gente pode estar agindo em alguns momentos. Né? O descaso, sabe? Não, e veja, eu não estou usando, não é aquele papo, perdoe minha expressão, de traça de batedor de padre, né? Piegas. Né? Olha o quanto a gente está desperdiçando, né, a criação. Né? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, mas os animais também são. A gente sabe pelos ensinamentos da doutrina espírita que eles também têm uma essência divina. Eles também têm o seu espírito, ou alguns dizem que não são exatamente espíritos, mas são quase, ou projetos de espírito, eu não me lembro exatamente o nome. Eu gostei muito das obras do Marcel Benedetti, onde ele fala da espiritualidade dos animais. Né? O primeiro livro dele, que eu gosto demais, que Todos os Animais Merecem o Céu, ele já começa a falar sobre isso. E daí tem a continuação da obra dele. Está muito claro a criação, está muito claro que eles também são filhos de Deus, toda a espiritualidade que é focada em ajudar os animais, e a gente está acabando com isso. Vou ajudar você nesse aspecto, porque nesse período que eu comentei de 7 a 10 dias que eu precisei de uma, entre aspas, reclusão, né? Me recolhi, o que aconteceu? Eu mudei a minha alimentação, eu mudei várias coisas em mim. Então hoje eu faço uma caminhada, e eu tenho um amigo muito próximo que dá muitos conselhos dessa questão de saúde, o X1. Então ele falou: Roberto, você tem que tomar sol. Então, hoje todo dia eu vou lá, paro, na hora do almoço, sento na cadeira lá e fico meia hora, 20 minutos, sei lá, um tempinho curto. Então hoje eu estou tomando sol, estou trabalhando, estou comendo diferente, evitando carne vermelha, mudando, né, meu hábito, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir, porque eu também me apeguei muito a essa questão. E outro aspecto, né, que era esse que eu queria abordar com você. Paulo, será que a gente precisa realmente ter o último carro da moda, ter o último celular da moda, tá sempre buscando roupas novas, estar em lugares... Não, hoje eu tenho que ir naquele bar, naquele restaurante, eu tenho que viajar para aquele país, e ficar lá, clique, tirando selfie. Você acha que a gente precisa disso para a nossa evolução, Paulo? Seja sincero, Paulo. Cara, esse é o extremo do materialismo, né? E voltando, né? A gente não leva nada daqui, né?
A gente Só pode... aprendizado. Exatamente. A gente pode fazer isso? Pode, vai ser um tremendo desperdício. Como muitas vezes a gente acaba desperdiçando as situações, os aprendizados, muitas pessoas desperdiçam a vida inteira delas focando em coisas materiais, né? E depois, quando elas desencarnam, elas percebem o quanto elas perderam, quantas oportunidades eles perderam. A gente pode fazer isso? Pode. Às vezes, para o seu trabalho, por exemplo, é necessário você ter um celular último tipo, mas não porque você quer estar na moda, não porque você quer mostrar para os seus amigos que você tem esse celular do último tipo, mas porque para o seu trabalho é importante você ter aquela tecnologia de ponta. Seria uma justificativa válida, né? Agora, quando você usa o seu poder material para mostrar que você pode mais, que você tem mais, Ostentação. a ostentação, né? Você, além de desperdiçar alguma coisa, um benefício que está lhe sendo concedido, né? Você está utilizando aquilo para humilhar as outras pessoas. Você está utilizando aquilo para dizer que você é melhor, sendo que você não é. O Evangelho é muito claro nisso. Quando você coloca os dois sem roupa, né? O rei e um súdito, né? Um escravo, o Evangelho fala exatamente dessa forma. Você não consegue diferenciar o sangue azul, porque o sangue é exatamente o mesmo, não tem o tal do sangue azul, né? Então a gente tem que parar de focar em se mostrar melhor e tentar ser melhor. Eu acho que essa é a chave. É você não querer se mostrar, mas ser, né? E acho que assim, Paulo, nossa conversa de hoje, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, informal, com toda certeza a gente está mostrando um pouco mais da nossa intimidade, da nossa cara, mostrando um pouco o que a gente está fazendo, é muito importante para as pessoas. Como a gente diz, aqui ninguém está dizendo que a gente não quer conforto, que a gente não quer viver bem. A gente tá dizendo o seguinte, que a gente não vive para trabalhar, que trabalha para viver. E tudo aquilo que a gente vai conquistando são o quê? Etapas da nossa vida, que têm que ser vividas, não a gente abrir mão de certas coisas para tê-las, né? Sim. Acho que o nosso papo de hoje foi muito rico, ele foi um papo leve, um papo que a gente abrangeu muitos temas. Gostaria, Paulo, sinceramente, de agradecer você estar aqui comigo. Foi um desafio muito grande para a gente sair da nossa zona de conforto, né, Paulo? Principalmente eu, que não sou uma pessoa de falar nas mídias sociais, minha primeira vez nas mídias sociais. Cara, nem Facebook eu tenho, você... tá? Vamos colocar dessa forma. Então, mas eu gostaria muito de agradecer o seu envolvimento, da sua ajuda. Te convido para estar sempre comigo aqui nessa, eu falo bancada porque nós não somos o Jornal Nacional, mas quer dizer, estamos juntos aqui nessa plataforma, né? E vamos fazer mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para o Paulo botar uma tela para vocês, que é uma tela nossa do Gelf, da nossa conta bancária. Eu vou explicar por quê, antes da gente falar tchau para vocês. É assim, gente, o Gelf, como eu disse desde o começo, ele vive de doações, todos nós somos voluntários, né? E nós temos N despesas no Gelf. E a gente pede para vocês que continuem fazendo as contribuições, doações no Gelf. Por quê? Nós temos que pagar nossas contas, aluguel, energia, enfim, várias coisas. Então a gente deixa aí para vocês a nossa conta bancária com todos os nossos dados, para você nos ajudar, continuar alimentando ali aquele cofrinho, para que a gente continue vivo, certo? É aquela história, então, né, Roberto? A gente pode não estar, infelizmente, atendendo na casa nesse momento, mas o aluguel continua chegando, a conta de água, a luz continua lá. Infelizmente, a gente continua com as despesas, ou pelo menos a grande maioria das despesas da casa continua acontecendo. E o fato da gente não estar frequentando, e eu me incluo nisso, tá? A gente acaba muitas vezes esquecendo de fazer a contribuição, né? Hoje eu acabei fazendo atrasado a minha, né? Então a gente sempre pede àqueles que fazem a contribuição mensal que por favor continuem, não mais no balcão
da secretaria, porque a gente está fechado, mas está aí os dados não estão somente aqui na live, né? Na verdade, no próprio timeline do Facebook tem essa imagenzinha. A gente agradece de coração quem puder continuar a contribuição, esperando que o quanto antes a gente possa voltar a abrir a casa e voltar a se encontrar nas evangeliterapias presenciais, né? Com certeza. Então, Paulão, vamos nos despedir da nossa galera, dos nossos amigos que estiveram conosco. Meu amigo, eu queria fazer um agradecimento, antes da gente terminar, a você principalmente pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder, de alguma forma, tentar levar um pouco do que a gente estuda, né, do que a gente aprende, do que a gente vivencia. Né? Eu costumo sempre dizer que estar ali na frente de uma sala de evangeliterapia requer que a gente esteja sempre estudando, sempre tentando nos aprimorar para poder levar alguma informação útil para as pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E vou ser sincero, a gente sente falta, né? Eu estava sentindo falta disso, então é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Se houver outras oportunidades de participar com você, vai ser um prazer enorme, né? E eu espero que as pessoas tenham gostado, espero que as informações foram levadas, as reflexões sejam úteis, para que cada um possa trabalhar isso internamente, né? E como a gente disse várias vezes aqui durante essa live, que a gente possa fazer a nossa autoanálise, ver o que essa situação toda está tentando nos ensinar, para que a gente possa fazer a nossa transformação. E alguém tinha até perguntado no chat, né? Quando isso vai terminar? O quanto antes a gente conseguir melhorar, o quanto antes a gente conseguir passar por essa situação com o nosso aprendizado, né? Tudo é causa e efeito. Se a gente não aprender agora, a gente necessariamente vai ter que aprender depois, né? Então, que aprendamos agora, né? Que possamos melhorar para passar por isso e deixar isso no passado. Que Deus nos abençoe a todos. Gratidão. Eu também vou ser breve aqui na minha fala final, mas primeiro eu tenho que agradecer a pessoa que mais me ajuda hoje, que é minha esposa. Tenho que agradecer principalmente as pessoas do GELF, principalmente o Shizu, que me apoia muito, e todos os trabalhadores, sem exceção, do Doni até o seu Claudemir, a Deise, a Rosaninha, a Flávia. E vou fazer um desafio aqui agora, gente. Os outros evangelizadores sentarem conosco aqui na nossa plataforma. Eu vou falar bancada, tá? Mas é plataforma. Eu estou convocando os outros evangelizadores, né, Paulo, para vir conosco aqui nessa plataforma nossa. Você não deixou nem eu terminar de aprender a fazer isso direito, você quer botar mais gente, mas vai ser um prazer enorme colocar mais gente trabalhando nessa live com a gente. Mas é um prazer enorme. Vocês sabem que o meu papel dentro do GELF é esse, é de desafiar vocês, é de trazer vocês para a sopa. Meu papel é esse, cara, é plantar ideia nas pessoas, na cabeça das pessoas. Eu me considero nesse papel, nessa função, ser um promotor desses eventos aí. Então, gente, está feito o desafio para os evangelizadores virem conosco aqui na nossa plataforma. O Paulo vai estar comigo sempre, é um desafio que estou colocando para ele, por ele ser uma pessoa que é muito gostoso, muito prazeroso trabalhar com ele, e ser um grande amigo, ser um grande colaborador da casa. Então, galera, fica assim, nosso próximo encontro é no mesmo canal aqui do Facebook, 7h30, segunda-feira, certo? Paulão, fala tchau pro pessoal. Tchau, gente, foi um prazer, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha sido gostoso como foi para mim, tá? E que a gente possa passar juntos por essa situação, que Deus nos abençoe e sucesso para todo mundo aí, gente. Um abração e boa noite para vocês. Que assim seja. Como o Chico falava, tudo passa, até as coisas boas. Imagine as ruins, então. Beijo no coração de todos. Tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau.